Boa noite, meus queridos alunos do segundo período. Vamos aqui para mais uma aulinha da nossa quarentena, estreando hoje nossa apostila número 2, apostila sobre a teoria geral dos fatos jurídicos. Nós vamos ver o que é o fato jurídico. Primeiramente, nós temos que definir o conceito desse fato jurídico. O que é o fato jurídico? É todo acontecimento natural ou humano que determine a ocorrência de efeitos constitutivos, modificativos ou extintivos de direitos e obrigações na órbita do direito, denomina-se fato jurídico. Ou seja, o fato jurídico, como propriamente definia Savigny, são acontecimentos, em virtude desses acontecimentos, cria-se ou extingue-se relações jurídicas. Esse fato jurídico, ou seja, esse acontecimento que ele tem relevância para o mundo jurídico, ele pode ser oriundo de um fato natural ou de um fato humano. Fato natural são ocorrências dos fenômenos naturais sem a intervenção humana. Exemplo, nós temos nascimento, nós temos morte, nós temos uma chuva de verão, nós temos o frio extremo na época do inverno. Já os acontecimentos, os fatos jurídicos humanos, são aqueles que dependem da vontade humana. E nesse caso nós temos tanto os atos lícitos como os atos ilícitos. Tá? Nesse momento, desses fatos jurídicos em decorrência da ação humana, né, os fatos jurídicos humanos, eles podem ser voluntários, ou seja, depreendem da própria vontade do ser humano, e eles podem ser involuntários, ou seja, independente da vontade humana. Seria o caso de um ato involuntário, eu ter que pagar uma indenização em razão de um dano que eu causei por um ato ilícito, mesmo que eu não tenha tido vontade de praticá-lo. Bati meu carro sem querer no carro de outra pessoa. O interessante é que, dentre esses fatos jurídicos de ação humana, um deles se destaca. É o chamado negócio jurídico. Tá? E o que é o negócio jurídico? Ele é a categoria mais importante dos fatos jurídicos e é o cerne do estudo do nosso segundo bimestre da nossa matéria. Olha o conceito do que é um negócio jurídico. É uma declaração de vontade emitida com base na autonomia privada e por meio da qual o agente autodisciplina os efeitos jurídicos que pretende atingir. É a manifestação da vontade que produz efeitos desejados pela parte e permitidos pelo direito. Ou seja, negócio jurídico nada mais é do que uma declaração de vontade em obediência a certos pressupostos. Pressupostos esses de existência, validade e eficácia. Onde esse negócio jurídico ele pretende produzir efeitos no nosso mundo jurídico, ou seja, criar, modificar ou extinguir relações jurídicas face a essa autonomia privada, a essa liberdade negocial. Bom, queridos, negócio jurídico são negócios feitos entre pessoas civis, jurídica ou física, que tenham relevância para o mundo jurídico. Eles produzem efeitos no mundo jurídico. Eles criam, modificam ou extinguem relações. Casamento, a própria morte, compra e venda, um aluguel. Esses exemplos que eu dei para vocês, eles criam relações jurídicas. Casamento, eu crio um vínculo com outra pessoa, de união, partilhas de bens, direitos sucessórios. Tá? A compra e venda, modifica-se situações jurídicas. Eu era proprietário, vendi algo, transferi, deixo de ser proprietário, ou mesmo extingue-se relações jurídicas. Eu era credor, faleci, morri
extinguiu minha obrigação jurídica, meu herdeiro agora que vai assumi-la. Ou seja, pagamento, extingue-se obrigação, tá bom? Então esse é o cerne do nosso estudo nesse semestre, o famoso negócio jurídico. Negócio que, caso uma das partes não promova o cumprimento daquilo que foi acordado, eu posso utilizar do poder judiciário para obrigá-la mesmo contra a vontade dela. Nós temos teorias que explicam o que é esse negócio jurídico, né? São as teorias explicativas do negócio jurídico. Basicamente, nós temos duas teorias que são cerne. A primeira delas é a teoria da vontade interna ou voluntária. Essa é a mais tradicional, tá? O que é a vontade interna ou voluntarista? O negócio jurídico que eu estou fazendo tem que estar de acordo com o meu desejo interno. Qual que era a minha intenção ao declarar aquele negócio jurídico? Eu quero vender o meu carro. A minha vontade interna é de promover a venda do meu carro. Eu não quero alugá-lo, eu não quero doá-lo, eu não quero arrendá-lo. Eu quero vender o meu carro. Tá? O artigo 112 do Código Civil ele fala o seguinte: nas declarações de vontade se entenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Aqui nós podemos usar o seguinte exemplo. Por exemplo, um de vocês chega para mim e fala assim: nossa, Murilo, esse final de semana eu vou para o Lago das Brisas e como é que tá a sua lancha? Aí eu olho para vocês e falo: a lancha tá lá. Olha, eu posso pegar ela para mim, Murilo? Pode pegar. Na minha cabeça, a minha vontade interna é de emprestar a lancha para você. Só que a sua vontade interna, você entende que eu estou te dando a lancha, estou fazendo a doação. Então aqui no caso, qual vontade que permanecerá? Sempre aquela vontade interna do agente do negócio jurídico e não o que está constando no papel. Alguns erros coloca-se quando é vende-se ao invés de aluga-se. Se a pessoa entende que, por exemplo, vou colocar minha casa para alugar. Aí eu ao invés do letreiro colocar aluga-se, ele coloca lá assim, vende-se R$1.000. Tá? Então a pessoa acha que ela está comprando uma casa no valor de R$1.000, quando na verdade é um aluguel. Então aqui o que vai preponderar será a minha vontade interna e não aquilo que está, ou seja, a letra que estava lá na oferta falando que era venda, mas na verdade era aluguel. A segunda teoria chama-se teoria da vontade externa ou da declaração ou objetiva. Ela entende que o negócio jurídico não é a vontade interna, mas sim a vontade que é declarada. Então, no direito civil, eles entendem que nenhuma dessas teorias está totalmente correta. Elas não podem ser olhadas de forma isolada, tá? Mas elas têm que ser harmônicas entre si. Ou seja, a minha vontade interna, elas têm que estar em comunhão, elas têm que estar de acordo com a vontade externa, com a vontade daquilo que eu declarei. Mas qual que deve prevalecer, Murilo, entre as duas, se não houver essa harmonia entre a vontade interna e a vontade externa? Como o artigo 112 já dispôs, o que prevalece é a vontade interna do agente, tá ok? Então a vontade interna, ela tem que estar em comunhão com a vontade externa. Aí sim, nós podemos falar que então temos um negócio jurídico, ou seja, um fato jurídico humano. Esse fato jurídico humano, ou seja, esse negócio jurídico, nada mais é do que essa declaração de vontade onde eu tenho intenção de constituir-me em um direito, modificar-me de um direito ou extinguir determinado direito. Esse negócio jurídico, para que ele se torne perfeito,
para que ele se torne realizável, para que ele possa ser cobrado juridicamente, para que ele tenha validade no negócio jurídico, produzindo todos os seus efeitos, ele precisa passar por planos de análise desse negócio jurídico. Nós temos 3 planos de análise: plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. Eu vou falar para vocês, primeiramente, a respeito do plano de existência. Esse plano de existência é o seguinte: o que é necessário para que eu tenha certeza que o negócio jurídico ele existe? Pois, não existindo, não há que se falar em negócio jurídico. Exige, então, que tem que ter alguns requisitos mínimos para que o negócio jurídico exista. São 4 requisitos mínimos que nós temos que analisar dentro do plano de existência para ver se de fato o negócio jurídico ao menos existe. Posteriormente, ainda nós vamos ter que ver se ele é válido e se ele é eficaz. Mas atenhamos no momento sobre o plano de existência. Primeira coisa, primeiro requisito, manifestação da vontade. A minha vontade interna está em comunhão com a minha vontade externa? Está. Então eu já manifestei minha vontade de forma correta. Quero vender, quero comprar, quero alugar, quero doar. E essa é a minha real intenção. Então eu faço uma declaração: quero vender, quero comprar, quero doar, quero alugar. Então, tem essa manifestação da vontade. Essa manifestação da vontade, ela precisa sair de um agente emissor, que no caso sou eu, um agente emissor capaz, né? Nós temos lá os requisitos de validade do negócio jurídico no artigo 104, né? Agente emissor, né? Eu tenho que emitir essa vontade sem sofrer coação, sem sofrer qualquer ameaça. Esse negócio jurídico meu, ele precisa de um objeto, ou seja, eu estou vendendo o quê? Eu estou alugando o quê? Estou comprando o quê? Estou alugando o quê? E ele precisa de uma forma. É através de um contrato? É através de uma declaração unilateral de vontade? É através tão somente de mensagem por aplicativo? Qual que é a forma que está sendo utilizada? É necessário ter uma escrituração pública para ser feito esse negócio jurídico? Então, observando esses 4 requisitos, havendo uma manifestação da vontade, onde a vontade interna e a vontade externa estão em unissono, havendo um agente emissor desta vontade, havendo um objeto do negócio jurídico, ou seja, aquela coisa devida, e havendo uma forma pré-escrita ou não defesa em lei, ou seja, tem que ser por contrato, tem que ser feito por escritura, pode ser só uma declaração de vontade, pode ser por mensagem celular, pode ser por mímica. Se a lei não exigir determinada forma, qualquer forma é válida. Há uma forma? Há uma forma. Então, o negócio jurídico, ele existe. Por quê? Se eu não tenho quem declara uma vontade, ou seja, o agente emissor, já é um negócio jurídico inexistente. Se esse negócio jurídico meu não tem nenhum objeto, é um negócio jurídico inexistente. E se não há nenhuma forma, ou seja, não é nem por contrato, não é nem... é um negócio jurídico que nós falamos inexistente, ou seja, ele não existiria para o mundo jurídico. Partindo da premissa que nós temos um negócio jurídico e ele é existente, onde consta um agente que declara a sua vontade, um agente emissor. Houve a manifestação da vontade por esse agente emissor. Há um objeto do negócio jurídico e há uma forma. Partindo dessa premissa, nós sabemos que o negócio jurídico, ele existe, mas para por aí? Não. Além desse negócio jurídico ele existir, nós temos que ver se ele é válido. E engraçado que os mesmos requisitos de validade, os mesmos pressupostos, para análise
do plano de existência são os mesmos pressupostos que nós utilizamos para análise do plano de validade. O plano de validade é que, além de existir, um negócio jurídico ele é válido, ele poderá ser levado a efeito, terá validade para o mundo jurídico. Então nós falamos que esse plano de validade, nós falamos que ele é um plano quantitativo. Nós vamos analisar se esse negócio jurídico, além de existir, se ele está devidamente estruturado, se ele terá validade para o mundo jurídico. E aqui nós olhamos aqueles pressupostos lá do artigo 104. Só que eu falei para vocês que os pressupostos aqui são os mesmos do plano de existência. Então a primeira coisa que nós temos que ver aqui se esse negócio jurídico é válido, teve uma manifestação da vontade? Teve. Tanto é que o plano de existência já falou sobre isso. Só que aqui nós temos que ver se essa manifestação da vontade ela foi totalmente livre e de boa fé. A pessoa estava sendo ameaçada, a pessoa estava sendo coagida, ela estava com a arma sobre sua cabeça na hora que ela fez sua manifestação da vontade. Então aqui, essa manifestação da vontade tem que ser livre e consciente. Aqui, também nós temos que ver se tem um agente emissor da vontade. Só que não é qualquer agente. Aqui, esse agente tem que ser capaz e legitimado. O que seria o legitimado? Eu, Murilo, sou capaz, mas eu tenho legitimidade para vender um bem que pertence a vocês? Não, eu não sou o proprietário desse bem. Por mais que eu seja capaz, eu não sou legitimado. Então, para um negócio jurídico ser válido, além da manifestação da vontade ser totalmente livre e de boa fé, o agente tem que ser capaz e legitimado. O objeto do negócio jurídico também tem que ser analisado. O que é o objeto do negócio jurídico? Aquilo que será dado, aquilo que será feito ou aquilo que será não feito. O objeto do negócio jurídico, ou seja, a coisa devida precisa ser lícita, possível, determinada ou determinável. O que é isso? Um objeto lícito, um objeto que a lei permite a venda. Eu não posso fazer um negócio jurídico com vocês para a venda, por exemplo, de 1 quilo de maconha aqui no Brasil. Tá? Por mais que o negócio jurídico passaria no plano de existência, já que nós temos uma manifestação da vontade, nós temos um agente, nós temos um objeto do negócio jurídico, nós temos até a forma, mas nós não temos licitude. Então ele pararia justamente no plano de validade. Tá bom? Então esse objeto tem que ser lícito, ele tem que ser possível, tá? Algo que seja possível, tá? Da pessoa fazer. Coisas impossíveis dão nulidade do negócio jurídico. Por exemplo, eu não posso te vender um pedaço do céu, um pedacinho da lua. Isso geram coisas impossíveis de serem feitas, ou seja, o objeto tem que ser algo possível. Determinado, uma coisa certa, determinada por gênero, quantidade e qualidade. Ou ao menos determinável. Exemplo, eu posso pedir para você o seguinte, olha, eu quero comprar 100 quilos de peixe seu. E que tipo de peixe, Murilo? Eu quero tainha. Então nós temos um objeto determinado, são 100 quilos de peixe da qualidade tainha. Ou eu posso falar o seguinte, olha, eu compro de você a quantidade de peixes que você pescar hoje no mar. Nós temos ao menos algo determinável. Quando chegar esses peixes, eu sei que eu terei a obrigação de comprar todos, por mais que eles não estejam totalmente determinados no momento em que nós formulamos o nosso acordo. Por último, nós temos a forma livre ou pré-escrita por lei. Ou seja, se a lei determinar que determinada forma deve ser observada para fazer um negócio jurídico, só vai ter validade se for observada aquela forma. Se a lei não exigir, faça de como quiser. Exemplo, na compra e venda de imóvel, é obrigado a fazer a transferência através de escritura pública junto ao cartório. Ou seja, se uma compra e venda de um imóvel não houver essa transferência no cartório, ela não tem validade alguma. Aqueles famosos contratos de gaveta não possuem validade. Olha o que o artigo 104 diz do Código. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, forma pré-escrita ou não, defesa em lei. Faltou aqui tão somente a famosa manifestação da vontade livre, consciente e de boa fé.
pois se há má-fé, nós temos um defeito do negócio jurídico e logo mais nós vamos estudar. Por último, para terminarmos a nossa celeuma, nós temos o famoso plano de eficácia. Então aqui nós temos um negócio que ele existe, um negócio que ele é válido, mas ele está apto a produzir efeitos no mundo jurídico, e isso nós vamos ver no famoso plano de existência. Aqui, nesse plano de existência, perdão, nesse plano de eficácia, desculpem essa correção, no plano de eficácia, nós vamos ver questões de elementos acidentais, outras situações que nós colocamos no negócio jurídico para ele gerar os efeitos e a eficácia que nós desejamos. Tá? Esses elementos acidentais que nós chamamos, eles não interferem no plano de existência nem no plano de validade, mas ele demonstra até onde o negócio jurídico pode ir, quando que ele pode se encerrar, quando que ele se inicia, quando que ele termina, se ele vai ficar suspenso ou se ele não vai ficar suspenso. São 4 as situações, esses elementos acidentais do plano de eficácia que nós temos que fazer análise. Primeiro deles é a condição. Olha o que é a condição. É uma cláusula que deriva exclusivamente da vontade das partes e o efeito do negócio jurídico está subordinado a evento futuro e incerto. Então, condição é uma cláusula que subordina os efeitos de qualquer negócio jurídico a um evento futuro, mas é um evento incerto. Há muito tempo atrás eu vi um exemplo na doutrina que ele é singelo, mas ele é muito bonitinho. Por exemplo, o que seria uma condição? É o famoso se. Imagine um alfaiate onde ele vai até uma fábrica de tecidos e ele compra alguns tecidos do dono da loja, do dono da fábrica, só que ele fala o seguinte: olha, pago para o senhor os tecidos se eu vender as roupas que eu farei com eles. Então, a eficácia do negócio jurídico, ou seja, o pagamento pelos tecidos, fica condicionado a um evento futuro, mas que não é certo. É um evento incerto, ou seja, pagarei se eu vender as roupas. Essa parte da condição, ou seja, essa cláusula que subordina o negócio jurídico a um evento futuro e incerto, ela tem uma subdivisão que é de suma importância no estudo do direito. É a famosa cláusula, condição suspensiva e condição resolutiva. O que é uma condição suspensiva? A eficácia, os efeitos do negócio jurídico, eles ficam suspensos até que ocorra determinada condição. Ocorreu aquela condição, o negócio jurídico passa a ter os efeitos dele. Exemplo, eu, Murilo, sou estagiário em escritório de advocacia. Olha o que é uma cláusula resolutiva. Suspensiva, desculpe. O que é uma condição suspensiva? Eu, Murilo, sou estagiário no escritório de advocacia. O meu patrão, o dono do escritório da advocacia, chega para mim e fala assim: Murilo, quando você passar na OAB, eu vou te promover a advogado sênior aqui do meu escritório. Ótimo, nós temos um negócio jurídico. Ele vai me promover a advogado sênior lá no escritório onde eu faço estágio. Mas esse negócio jurídico já vai ter eficácia? Ele já vai produzir efeitos no mundo jurídico? Não, ele vai ficar suspenso até o Murilo conseguir a aprovação na OAB. A condição resolutiva, diferentemente da condição suspensiva, ela põe fim ao negócio jurídico. Ou seja, o negócio jurídico produz, é eficaz, produz todos os seus efeitos, e quando ocorre aquela condição, aquele evento futuro e incerto, pois eu não sabia se eu ia passar na OAB ou não, exemplo, não tem como eu garantir isso, quando ocorrer esse evento futuro incerto, encerra-se, extingue-se o nosso negócio jurídico. Alguns de vocês devem ser bolsistas, né? E muitas vezes bolsas de estudos, elas exigem, por exemplo,
percentual de presença em aulas, bem como certas notas. Se você tirar nota menor, você perde a sua bolsa. Então, se eu sou bolsista, imaginemos que eu tenho que tirar médias acima de 8 pontos. Eu já vou recebendo a minha média, eu vou recebendo as minhas bolsas sempre. O dia que eu não conseguir tirar a média acima de 8, resolve-se o nosso negócio jurídico. Ele se encerra. Então, essa é a famosa condição resolutiva. O negócio nasce, produz eficácia e quando aquele evento futuro e incerto acontecer, ele se resolve e assim extingue-se o nosso negócio jurídico. Por isso o nome condição resolutiva. Ela resolve o negócio jurídico. Já na condição suspensiva, os efeitos do negócio jurídico ficam suspensos até que ocorra aquele evento futuro e incerto. Além da condição, nós temos outro elemento acidental no plano de eficácia. É chamado de termo. Termo, entendam, prazo. O que é termo em direito? É prazo. Nós temos prazo para iniciar, nós temos prazo para terminar. Nós temos o dia que o nosso negócio jurídico pode começar, nós temos o dia que o nosso negócio jurídico pode terminar. Esses prazos, ou esse termo, nós chamamos ele de dias a quo, é o dia que começa a eficácia do negócio jurídico, e nós temos o termo final, que nós chamamos de dias ad quem. Depois vocês dêem uma observada no artigo 135 do Código Civil a respeito dessas questõezinhas de prazo. O último elemento acidental do plano de eficácia, nós chamamos ele de modo ou encargo. O modo ou encargo é uma autolimitação da vontade. O que é isso? Ele impõe ao beneficiário do negócio jurídico um ônus, algo a mais, um encargo a ser cumprido para que ele receba aquela liberalidade realizada no negócio jurídico. Lembrando que sempre esse modo ou encargo eles têm que recair sobre condutas lícitas. Vamos entender através do seguinte exemplo. Eu, Murilo, resolvo fazer uma doação para vocês. Olha, eu vou doar para vocês R$1 milhão. Mas, para vocês receberem esse R$1 milhão, eu quero que vocês organizem uma ONG para cuidar de cães de rua. Vocês vão receber R$1 milhão. Só que mediante um ônus, um encargo. Algo que vocês têm que fazer, um modus operandi que vocês têm que agir para vocês serem beneficiários dessa doação minha de R$1 milhão, qual seja, abrir uma ONG e cuidar de cães de rua. Lembrando que esses encargos, eles sempre têm que ser lícitos, eles não podem ser de natureza ilícita. Eu não posso, por exemplo, fazer essa doação de R$1 milhão desde que vocês matem determinado inimigo meu. Tá ok, queridos? Próxima aula, nós vamos falar a respeito dos defeitos do negócio jurídico. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aí no meu canal. É muito importante isso para mim, esse feedback de vocês. Ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. Fiquem com Deus e até a próxima.